Boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso ciclo Teses em Debate, hoje com um tema extremamente pertinente. Nós apresentamos o ciclo Teses em Debate, que pretende apresentar ou dialogar com o público geral e alunos de graduação e pós-graduação pesquisas, teses e dissertações do interesse geral que tenham sido defendidas recentemente, como também algumas que tenham sido defendidas há mais tempo. A ideia é tornar essas pesquisas palatáveis para o público mais amplo. Hoje a gente tem uma postura um pouco diferente. A ideia vai ser debater um pouquinho sobre o projeto de pesquisa em História, pela professora mestra Tainara Vasconcelos, daqui a pouco eu vou apresentá-la, mas o intuito é justamente pensando nesse calendário inicial de pós-graduações e esses editais que vão ser abertos para o ingresso de novos alunos. Então, a ideia é estimular você, primeiro, a aprender, né, como se constrói esse projeto, mas também tirar todas as dúvidas e colaborar, de certa forma, na construção de um bom projeto de pesquisa para os alunos interessados. Bem, antes de apresentar a Tainara, eu quero trazer aqui alguns avisos iniciais. Então, lembrar a todos que a nossa reunião está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube. Tá uma diferença de alguns diazinhos, mas tudo dando certo, a gente vai disponibilizar esse material ainda esse mês. Lembrar também sobre a questão das dúvidas no chat. A gente já deixou isso um pouquinho mais claro de início. A gente vai fazer uma divisão. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode publicar assim, a sua dúvida no chat. A gente vai estar anotando e assim que for o momento de uma pausazinha, a gente traz essas questões para a Tainara responder. Algumas outras informações importantes, né? Eu quero estimular vocês a acompanhar nossas redes sociais. Vou estar postando aqui no nosso chat os links. Aqui, acabei de postar os links no chat, tanto do nosso e-mail, quanto do nosso Facebook, nosso Instagram, o canal no YouTube e o Linktree, que a gente também cria ali uns avisos, vamos dizer assim, uma espécie de agenda para todos poderem acompanhar. Além disso, você também pode fazer parte do nosso laboratório. Ele é disponibilizado, né, a todos que desejam pertencer a essa comunidade mais ampla do laboratório. Vai ter seu nome cadastrado no diretório de grupo de pesquisas do CNPq, mas para isso a gente vai precisar de informações como seu e-mail, seu nome completo, o link do currículo Lattes e o seu CPF. Também estou disponibilizando isso no chat, vou deixar fixado daqui a pouco. Bem, a lista de presença também geralmente é uma questão sempre de muitos questionamentos. A gente deixa sempre, durante a primeira hora, depois da palestra da Tainara, a gente vai já estar disponibilizando um link com essa lista de presença. A gente pede atenção total na hora de responder cada item ali pedido, porque é ali que vai estar a confecção do seu certificado baseado naquelas informações que lá forem redigidas. Por fim, acho que foram todos os recados. Eu quero apresentar, então, a Tainara Bezerra de Vasconcelos César, é uma doutoranda e mestra em História pela UFRJ, Rural, onde pesquisou a construção de uma mulher ideal através de fotografias no século XIX com a Bolsa Capes. Também é especialista em artes e ali pesquisou fotografia como arte, um debate sobre o trabalho fotográfico retratista na era digital. Também se graduou em História pela Rural, em 2017, pesquisando identidade, memória e imagem, o uso das cartas de visitas do Brasil de Cientista e a construção de si. Pesquisadora bolsista do PIBID entre 2014 e 2017 e integrante do LAPETI, o Laboratório de Pesquisa em Teoria da História e Interdisciplinaridade. Membro do grupo de pesquisa Cinema e História da Rede Historiadores Negros e coordenadora do grupo de pesquisa em História e Imagem, o IMAGO. Tainara, é um prazer estar aqui mais uma vez junto. E agora eu te passo a palavra, fica à vontade. Oi, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela apresentação, Matheus. Muito obrigada mais uma vez ao LAPET pela oportunidade. Eu sou membro do LAPET já desde 2022. E naquela época eu já tive a oportunidade de apresentar a minha pesquisa de graduação, agora retomo apresentando não a minha dissertação de pesquisa, como
como a minha dissertação de mestrado, como imaginavam, mas trazendo um pouquinho sobre a parte do projeto de pesquisa em História. Nesse semestre, eu estou como docente externa na disciplina de Teoria e Metodologia da História lá na Rural. Então, por perceber que os alunos tinham muita dificuldade para entender a estrutura de um projeto de pesquisa, é que, em conversa com o professor da Assunção e com as demais do laboratório, pensamos nessa palestra para vocês. O nosso horizonte é ali em 4 horas da tarde. Então, não precisem ficar agoniados, 4 horas, a gente já está pensando em finalizar, e eu espero conseguir falar tudo para vocês durante esse tempo, que vocês também tenham a oportunidade de colocar as suas próprias questões. Eu quero fazer um grande pedido para vocês, 2, na verdade. 1, deixem o microfone fechado, enquanto não for o momento do debate, porque esse chiado sai no vídeo. E 2, se vocês puderem printar a tela, gravar a tela, ou alguma coisa do tipo, se quiserem fazer isso, marquem, por favor, as nossas redes sociais. Eu coloquei aqui tanto a rede social do LAPET, quanto a do Imago, quanto a minha própria rede social, para que nós tenhamos a oportunidade de divulgar mais esse trabalho para outras pessoas conhecerem, tá bom? Então, vamos lá. Eu só não sei passar isso aqui. Ah, foi. Foi aí para vocês? Atualizou? Sim. Então, para nós darmos início à nossa palestra, eu estou utilizando o livro Projeto em Pesquisa de História, do professor doutor José da Assunção Barros, que inclusive é o meu orientador de mestrado e doutorado, e também é o coordenador geral do LAPET. E esse livro, ele traz alguns apontamentos que nos ajudam a entender qual a diferença e qual é a concepção de um projeto de pesquisa em história. Porque, de uma forma geral, nós historiadores, nós vamos passando pela nossa formação e nossa graduação sem necessariamente sabermos os pontos específicos. Por que eu estou fazendo isso? Para que isso serve? Qual é o objetivo disso? E muitas vezes temos em nosso coração a exata construção do que gostaríamos de fazer nos nossos trabalhos, mas nós não sabemos estruturar. Então, o projeto de pesquisa é um texto que planeja uma pesquisa, seja ela de monografia, de dissertação e de tese. Então, como é um texto de planejamento, ele não precisa ter todas as respostas, mas ele precisa apontar para o caminho dessas respostas. Ele precisa dizer aonde você pretende chegar, o que você pretende fazer, com o que você pretende trabalhar, com quais pessoas você quer se comunicar no seu trabalho, quais são os seus conceitos chaves, categorias, como você vai fazer esse trabalho, como você espera fazer, em que tempo você espera fazer. Então, o seu texto, ele precisa planejar o seu projeto para que aquele leitor consiga entender, passo a passo, o que você se pretende fazer nessa pesquisa. É bom lembrar que o projeto de pesquisa, ele pode ser feito para a graduação, então você já está em um contexto de graduação, você já está inserido em uma universidade, você precisa fazer o seu trabalho monográfico, que é o seu trabalho final, ou então esse projeto ele será apresentado para um grupo, seja para você iniciar uma pós-graduação ou até mesmo as vias da sua qualificação de projeto. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Então, você vai apresentar para o leitor, nesse texto, o que você pretende investigar. Não é para o seu projeto já ter tudo o que você quer falar, é aquilo que você pretende investigar. Então, esse texto é um texto que pensa visando o futuro. A sua pesquisa ainda vai ser realizada, mas você precisa ter um norte para começar. E esse norte é o texto do seu projeto de pesquisa. Cada instituição terá a sua própria diretriz de como você vai fazer o projeto de pesquisa. Se ele tem 10, 12 páginas, se ele tem 20, se ele tem 25 páginas, cada uma vai definir exatamente como será esse texto. No entanto, nós temos pontos bases, e esses pontos bases serão partilhados com vocês agora. Vocês estão conseguindo me entender? Ou melhor, eu estou conseguindo me fazer entendida? Coloca aqui no chat para eu ter uma noção, por favor. Obrigada, gente. Então, quais são as funções do projeto de pesquisa? Nós temos 6 funções. Primeiro, o projeto de pesquisa é um item curricular. Então, muitas vezes, quando você se inscreve para um programa de pós-graduação, logo assim que você coloca os seus documentos, eles pedem para que você anexe também o seu projeto de pesquisa. Então, é um item curricular básico, você tem que entregar esse projeto. Ele também é uma carta de intenções
para esse projeto, para esse programa de pós-graduação, ou até mesmo para o seu local de graduação, do que você pretende fazer no seu trabalho. Ele também pode ser um retrato de uma pesquisa em andamento, que é aquilo que nós chamamos de qualificação do projeto. Geralmente, na pós-graduação, ali na metade ou quase no terço final, você passa por um processo de qualificação, que é onde você tem uma banca que vai averiguar o seu projeto de pesquisa e ver se ele tem, de fato, viabilidade para ser defendido. Então, neste contexto aqui, a sua pesquisa ela já foi iniciada e você vai qualificá-la para professores, mestres e doutores para professores doutores que já consigam entender mais sobre a estrutura do seu projeto, a estrutura de um projeto de pesquisa e o qualifiquem como aprovado ou não. Ele também pode ser um instrumento de diálogo científico e acadêmico, porque não é só você submeter o seu projeto. O seu projeto ele será avaliado pela banca inicial, no caso do processo de pós-graduação, e depois ele vai passar por uma disciplina, que geralmente é uma disciplina de seminário ou de tutoria. Então, ele será avaliado tanto por professores quanto por outros alunos da pós-graduação. E é interessante porque você vai fazer um diálogo com a comunidade acadêmica, um diálogo científico, as pessoas vão propor melhoras para o seu projeto, vão dizer algumas coisas que estão faltando, outras que podem ser aperfeiçoadas, e você também será elogiado nesses momentos. Então, o próprio projeto, mesmo que a pesquisa ela não tenha sido de fato concluída, ele provoca debates dentro da academia. Ele também é um instrumento para a elaboração de ideias e para autoesclarecimento. Sabe quando você pensa numa coisa, ela parece super legal, mas quando você tenta escrever, ela fica, uma lasqueira? Então, é no projeto de pesquisa que você consegue, de fato, elaborar essas suas ideias, ver se elas fazem sentido, se elas são aplicáveis, esclarece alguns pontos para você, ver, olha, esse ponto aqui eu acho que eu vou retirar porque eu não vou conseguir trabalhá-lo, esse ponto aqui eu acho que está muito bom, então eu vou refinar, isso aqui está sobrando, enfim, você mesmo vai se capacitando à medida que você vai olhando e escrevendo o seu projeto de pesquisa. Além disso, o projeto é um roteiro de trabalho ou um instrumento de planejamento. Então, eu quero trabalhar um tema específico. No meu caso, fotografias de mulheres do século XIX. Mas isso aí ainda é muito amplo. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou saber com quais teóricos eu vou me comunicar? Como é que eu vou saber a metodologia que eu vou aplicar? Como é que eu vou saber as fontes específicas que eu vou trabalhar? Isso tudo, no momento que você escreve, te dá um roteiro de trabalho e você entende passo a passo o que você deve fazer. As bibliografias que você precisa ler e se apoiar, você consegue entender o tipo de metodologia do seu trabalho, porque você mesmo fez essa proposta de metodologia, você entende aquilo que é inviável, aquilo que não é inviável, ou seja, você vai se planejando também através do seu projeto, e ele é um instrumento direcionador da pesquisa, então ele te encaminha para certo lado. Porque também não dá no projeto de pesquisa para a gente querer fazer de tudo, ficar uma coisa muito ampla. Sendo assim, nós nos direcionamos a nossa pesquisa, nós sabemos que nós temos um objetivo a cumprir. Seja viável ou inviável, a gente tem que chegar naquele objetivo de, através das nossas fontes, responder o nosso problema de pesquisa. E aí é importante nós entendermos um pouquinho a diferença de teoria e metodologia. Muitos alunos chegam na pós-graduação ainda com essa diferença, mas eu acho interessante nós explicarmos ela de forma básica. Então, a teoria seria basicamente os modos de ver e de pensar sobre algo. Então, é a parte de conceitos, discussões teóricas, um momento de reflexão. Então, você tem que ter um espaço para conseguir refletir sobre aqueles conceitos, sobre aquelas categorias, sobre aquela teoria, sobre as propostas daquele campo historiográfico. A teoria é um espaço para a abstração e também é um espaço para a produção de generalização. Então, a partir da teoria, você começa a ver o campo, de fato, teórico, dos modos de vista, dos modos de pensamento sobre um tema específico ou sobre uma fonte específica. E o que seria, então, a metodologia? Diferentemente da teoria, que são os modos de ver e de pensar, a metodologia se refere aos modos de fazer. Então, é naquele momento que você deixa de abstrair, você parte para o mundo material, para o mundo prático. A metodologia ela se refere aos seus instrumentos, às suas técnicas e procedimentos vinculados à fonte histórica.
Então, se na teoria eu estou criando abstrações, generalizações, eu estou pensando a partir de conceitos, eu estou partilhando discussões teóricas e reflexões, pensando tanto no meu campo teórico quanto na minha fonte, aqui na metodologia, eu estou pensando como que eu posso fazer uma análise dessa fonte, como eu posso aplicar a minha análise a essa fonte, como o meu fazer historiográfico é literalmente feito e operado nessa fonte. Então, de um lado, eu vejo, do outro lado, eu opero. São duas ações, mas com finalidades diferentes. E eu acho que quando a gente consegue diferenciar isso, a parte da metodologia no nosso projeto de pesquisa acaba se tornando mais fácil, porque eu já fiz aquela minha discussão teórica, eu já falei aquilo que eu queria, e nesse momento, quando aparece o quadro de fontes e de metodologia, eu consigo mostrar como eu quero operacionalizar o trabalho com essas fontes. Só para eu saber, vocês estão comigo? Estão me fazendo clara? Tô? Luzia, quando chegar no primeiro bloco, eu volto para responder essa sua questão específica, tá bom? E aí, a gente pode pensar na estrutura do projeto de pesquisa, no segundo. Podemos pensar no projeto de pesquisa como um texto dividido em capítulos. Então, são 10, 12, 20 páginas, mas se a gente pensar em capítulos, capítulos especializados e suas funções, fica muito mais fácil para a gente conseguir matar esse bicho-papão que eu não consigo colocar no papel aquilo que eu tenho que fazer. Então, vamos lá, nós temos uma estrutura dividida em 8 pontos. Nós temos a nossa introdução, e na nossa introdução, nós colocamos a nossa delimitação temática ou a delimitação do nosso problema. Nós podemos colocar a revisão bibliográfica, que ela também pode ser deslocada para o quadro teórico. Depois, nós fazemos uma justificativa do nosso trabalho, dizemos os objetivos do nosso trabalho, apresentamos o quadro teórico, e aqui pode ter também a revisão bibliográfica, então ou ela está na introdução ou ela está no quadro teórico. Então, nós apresentamos as nossas hipóteses de trabalho, apresentamos as nossas fontes e metodologia que será utilizada para este trabalho, a nossa bibliografia e o nosso cronograma de trabalho. Olhando assim, é difícil, mas quando a gente for passo a passo, nós veremos que não é tão difícil assim. Na verdade, muitos de nós já sabemos o que queremos, nós não sabemos ainda como colocar isso nos pontos específicos. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui para vocês alguns editais de estrutura de projeto de pesquisa que são exigidos em mestrado, doutorados, etc. E aí, a UFRJ ela já abriu o processo seletivo dela de mestrado. Então, observem a estrutura do projeto pedido. A recomendação prévia, né, desse aluno, o título do trabalho, o resumo, introdução, e na introdução tem o quê? Delimitação do objeto e discussão bibliográfica. Objetivos, quadro teórico, hipóteses, metodologia e bibliografia. Percebam que aqui o item de justificativa ele foi suprimido. O item de revisão bibliográfica ele foi suprimido. No entanto, ele está dentro da introdução. Então, quem prestar para o UFRJ em 2026 sabe que na introdução ele precisa fazer essa delimitação do objeto, ele precisa mostrar o objeto de pesquisa dele, ele precisa formular o problema, ele precisa delimitar espacial e temporalmente e depois iniciar a sua discussão bibliográfica. Mas todo o processo seletivo é assim? Todo edital é assim? Não. Vamos ver outro? Ó, aqui a gente tem o exemplo do edital de mestrado da UERJ de 2023. E o que eles colocaram como plano preliminar de pesquisa, que seria esse projeto de pesquisa, é título, justificativa inicial da linha de pesquisa, delimitação do problema, objetivos, referências teóricas metodológicas, análise de fontes e bibliografia. E aí ele colocou, ó, a proposta tem que ter 10 páginas e deve estar dentro dessa formatação. A Unirio também tem uma outra parte, uma outra forma de fazer. Capa, e aí é dividido em parte 1 e parte 2. A parte 1, você justifica
o seu trabalho, então você esclarece a adequação do seu projeto àquela área de concentração, a sua linha de pesquisa. Você coloca também o tema, o problema, objetivos expostos em tópicos e a fundamentação teórica e metodológica. Então, percebam como o da Unirio, ele ainda é mais enxuto, porque ele fala, ó, primeiro você tem que mostrar porque o seu projeto ele deveria ser aceito nesse programa específico, nessa linha de pesquisa, nessa área de concentração. Depois, você explica para a gente quais que, em linhas gerais, o seu tema, o seu problema, os seus objetivos e da onde vem a sua base teórica e metodológica e também as fontes que você quer trabalhar. E, por fim, eu trouxe aqui para vocês também o edital da Rural de 2025 do mestrado. Então, na Rural, nós temos título, introdução, com a delimitação do objeto e problema de pesquisa, já o debate historiográfico e a justificativa, os objetivos, considerações teóricas e metodológicas e bibliografia. Então, vocês percebem que eu trouxe 4 universidades diferentes aqui do Rio de Janeiro e quase todas elas têm o mesmo corpo de trabalho. Elas vão mudar a forma de apresentar, então um é plano de pesquisa, outro é projeto de pesquisa, elas vão suprimir algumas coisas, mas basicamente todas elas seguem a mesma estrutura. Quando vocês estiverem nesse momento de fazerem os seus projetos de pesquisa, é interessante vocês verem os editais. Então, o edital da UFRJ já abriu, e nós temos outros editais disponíveis, como esse da Rural, como o da Unirio, como o da UERJ, porque vocês não ficam tão perdidos quanto à organização para esse projeto. Sobretudo porque muitas vezes nós utilizamos o mesmo projeto em processos seletivos diferentes. Então, a gente precisa saber quais ajustes a gente vai precisar fazer para o projeto de pesquisa, porque um está pedindo 10 páginas, outro 15, outro está pedindo uma organização assim, assado. Então, já se organizem nesse sentido. Beleza? E aí, qual é a estrutura base do nosso projeto de pesquisa? O da Assunção Barros, ele colocou esse quadro explicativo aqui no livro. Então, você teria a sua introdução e você começaria. Quem fará esse trabalho? E aí existem alguns projetos de pesquisa que eles permitem uma descrição pessoal, outros não, então esse item é suprimido. O que você vai fazer com esse trabalho? O que você vai fazer neste trabalho? Você faz a sua delimitação temática e você formula o seu problema. Nós vamos falar isso adiante. Você está dialogando com quem neste trabalho? Então, neste momento, é a sua parte de revisão bibliográfica. Por que você quer fazer este trabalho? É a sua justificativa. Por que fazer este trabalho? São os seus objetivos. Onde você quer chegar com esse trabalho? Com que fundamentos? Nesse momento, você apresenta o seu quadro teórico e você também apresenta as suas hipóteses. Com que materiais? Com que instrumentos? E de que modo eu vou fazer isso? Aqui é a parte da sua fontes e metodologia. Então, você vai apresentar exatamente os materiais que você vai utilizar, os instrumentos e a sua metodologia, a sua prática. Quando fazer? É o cronograma, para você ver se existe viabilidade para que durante um tempo específico você faça essa pesquisa. Muitas vezes a gente monta uma pesquisa que ela fica muito grande. Então, naquele cronograma específico não é possível, você vai ter que deixar uma parte dessa pesquisa para um outro momento. E com que recursos? Isso é muito importante, porque nós precisamos saber se existem recursos e aspectos orçamentários que viabilizem a nossa pesquisa. Por exemplo, uma pessoa quer utilizar uma fonte persa, e essa fonte não se encontra em lugar nenhum. Como que essa pessoa vai fazer uma pesquisa com essa fonte específica se ela não consegue achar a fonte em nenhuma bibliografia? Então, é preciso ver se existem recursos específicos para isso e se existe dinheiro, manutenção de viabilidade para que essa pessoa possa manter essa pesquisa, manter a bibliografia específica e coisa do tipo. Por que isso aqui é importante? Eu estudo, por exemplo, fotografias do século XIX. Quando eu estava no mestrado, eu tive a infelicidade de passar por um processo de hackeamento da Brasiliana Fotográfica, que é onde tinha boa parte das minhas fontes, e, enfim, essas fontes saíram do catálogo, porque hackearam o sistema. Eu já tinha feito backup da fonte, mas eventualmente eu entrava no site para ver se tinha acontecido alguma mudança.
Quando eu entrei no site e eu vi que tinha ocorrido uma mudança, eu falei, e agora, gente, o que eu vou fazer? Porque eu precisava de informações específicas. Então, no meu caso, havia um livro específico, que inclusive foi colocado no meu projeto de pesquisa, que seria a minha referência base, só que nós estávamos no processo de pandemia, né? Então, era mais difícil acessá-lo na biblioteca. E aí, enfim, eu consegui comprar esse livro. Mas vocês imaginam, se eu não tivesse conseguido comprar a bibliografia específica com as fotografias que eu precisava, eu não ia conseguir fazer a minha pesquisa. Então, aqui você apresenta os seus recursos e vê se é viável. E, por fim, você apresenta a sua bibliografia. Com essa estrutura, eu acho que fica mais fácil nós iniciarmos o nosso projeto. Porque, para pensar, se eu sei o que eu vou fazer? Com quem eu vou conversar? Por que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? Os fundamentos, os materiais, instrumentos e os modos de fazer, eu já tenho o corpo da minha pesquisa, só falta eu escrever o texto. Então, como exercício, quer fazer um projeto de pesquisa? Inicia essa tabela. Preencha essa tabela e você vai conseguir observar se você tem condições com aquele tema específico de iniciar um projeto específico ou se você tem que mudar para um outro tema, para um outro recorte, para uma outra fonte, beleza? E aí, eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho na nossa introdução. A sua introdução, ela dá ao avaliador uma ideia simplificada da sua pesquisa. E nós temos dois tipos de introdução. Nós temos a introdução de delimitação do tema, ou exposição de problema, já de uma forma aprofundada, quando não há um capítulo específico para isso. Então, vocês viram que quase todos os editais que eu abri, já na introdução, eles pediam a delimitação do tema e a exposição do problema. Então, é nesse momento aqui que você já começa escrevendo sobre o seu tema. Beleza? O outro tipo de introdução é um resumo do projeto, onde você vai apresentar em termos sucintos o conteúdo da sua pesquisa. Inclusive, por exemplo, num projeto de mestrado, num projeto de doutorado, você pode até dizer, eu pretendo trabalhar no primeiro capítulo com isso, no segundo eu pretendo trabalhar com isso, no terceiro eu pretendo trabalhar com isso. Então, na introdução, você coloca o tema com as especificações mais fundamentais deles. Você faz o seu recorte temático e espacial, que vamos falar logo à frente. Você mostra as suas principais fontes, ou seja, o seu leitor ele precisa saber com que você vai trabalhar desde o início. Ele não pode saber a fonte que você vai trabalhar só na página 8, na parte de fontes e metodologias. Você já apontou para ele a fonte que você vai trabalhar e alguma indicação metodológica. Você vai fazer o aprofundamento disso no capítulo específico. E você vai mostrar também alguns aspectos que... Ih, gente, o que aconteceu aqui que eu não estou conseguindo enxergar o que eu escrevi? Você vai mostrar alguns aspectos que justifiquem ou que mostrem a viabilidade da sua pesquisa. Resumindo, você coloca isso, cada parte dessa, em 1 ou 2 parágrafos, quando é essa introdução mais curtinha, e quando é uma introdução maior, onde você precisa mostrar quase tudo, fazer um aprofundamento, você já deixa isso de forma mais densa. Beleza? Estão comigo? Está todo mundo acompanhando? Ou eu estou me fazendo ser entendida? O que eu percebo é que, às vezes, o aluno ele não sabe como iniciar a introdução. Então, ele fica com um certo receio. O que eu coloco aqui? Aqui eu já falo do que eu quero? Aqui eu preciso fazer um apanhado de tudo que foi escrito? Não. Então, a gente entende assim. Na introdução, a gente já faz uma delimitação do nosso tema, expõe o nosso problema e resume um pouco daquilo que a gente quer trabalhar. Mais à frente, a gente começa a trabalhar as outras coisas. Vamos falar um pouquinho da delimitação do tema? É aqui, nesse momento, que você vai apresentar para o seu leitor o texto que você pretende investigar. Lembra que eu disse que o projeto é um texto que visa o futuro e que essa pesquisa ainda vai ser realizada? Só que o avaliador, ele precisa ver o que você vai trabalhar. Isso precisa ficar claro no seu tema de pesquisa. Então, na nossa delimitação temática, eu preciso ter um recorte espacial. Então, eu preciso saber aonde eu quero trabalhar. Eu preciso ter um recorte temporal. Eu preciso saber que temporalidade eu quero trabalhar. E eu preciso ter um problema de pesquisa. Então, o que me inquieta nessa delimitação temática? Nossa, eu amo fotografias de negros do século XIX. Ok. Mas aonde? Eu vou
fotografias do século XIX. Eu trabalho qualquer fotografia do século XIX? Não. Eu vou trabalhar com fotografias do século XIX na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro? Por quê? Porque aquele fotógrafo específico atuou nesses estados. E ele atuou ali durante um tempo específico. Então, o meu recorte temporal leva em consideração o tempo de atuação que faz sentido para o meu trabalho. Eu não preciso pegar um momento específico da história que foi muito marcante. O meu recorte temporal ele precisa fazer sentido dentro do meu problema de pesquisa. Então, se dentro do meu problema de pesquisa eu coloco que eu quero saber qual é o tipo específico de representação fotográfica que um fotógrafo específico trabalhou, eu preciso adequar o meu trabalho, a minha delimitação temática, aos anos que esse fotógrafo trabalhou com esse tipo específico de fotografia. Senão, eu deixo tudo muito amplo. O fotógrafo trabalhou durante 50 anos. Eu vou olhar 30 mil fotografias? É muito complicado. Então, a gente vai fazendo essa delimitação temática para tornar a nossa pesquisa viável. E aí, vamos pensar um pouquinho na questão do recorte? Por exemplo, eu quero fazer a minha delimitação temática. Eu quero trabalhar com história da América. Muito amplo. Beleza, então eu quero trabalhar com a conquista da América. Tá, ainda está muito amplo. Mas e se eu quisesse trabalhar a alteridade entre espanhóis e nativos mesoamericanos durante a conquista da América nas primeiras décadas do século XVI? Legal. Aqui eu consigo entender especificamente um espaço mais delineado, a região central que opera no meu trabalho, que no caso é o continente americano. Eu tenho um recorte de tempo que se refere às primeiras décadas do século XVI, então eu não estou trabalhando o século inteiro, porque é muita coisa. Eu tenho um problema na minha pesquisa, que é a questão da alteridade, ou então do choque cultural entre aquelas civilizações distintas. E isso tudo fica muito claro aqui no texto eita ferro! Do Todorov, A Conquista da América. A Conquista da América e a Questão do Outro. Nesse livro do Todorov, por exemplo, a gente consegue observar essa temática que foi trabalhada, a alteridade entre espanhóis e nativos mesoamericanos, tal. Então, é o problema de pesquisa que define o seu recorte. E não ao contrário, e também não qualquer coisa como os anos escolhidos aleatoriamente, a partir de critérios comemorativos. Então, a sua inquietação a partir daquela fonte é que vai lhe mostrar os anos específicos, a temporalidade específica, talvez você trabalhe com história temporada, então comparada, então sejam duas temporalidades específicas, o seu recorte espacial também, mas é o seu problema de pesquisa que vai te dar essa inquietação sobre essas coisas, tá? E não simplesmente um dado aleatório. Eu tenho que trabalhar de 10 em 10 anos, eu tenho que trabalhar de uma quinzena. Não funciona dessa forma. Vamos para um outro exemplo? Eu gostaria de trabalhar a violência. Tá, uma temática muito aberta. Tá, eu gostaria de trabalhar a violência urbana. Legal, mas ainda está muito aberta. A gente pode trabalhar 300 coisas numa temática de violência urbana. Mas e se eu trabalhasse a interconexão entre a violência urbana e o tráfico de drogas no Rio de Janeiro dos anos 90? Percebam, aqui eu coloquei o meu espaço temporal muito delimitado. Eu coloquei o meu problema de pesquisa muito delimitado. Eu sei exatamente, ao ler esse texto, o que eu vou receber, ao ler esse título, exatamente o que eu vou receber com esse texto. Deu para entender um pouquinho? Gente, eu não estou falando isso porque eu não acho que vocês têm capacidade de entender, não. Eu quero saber se eu estou me fazendo entendida a vocês. Beleza, já vi aqui a mãozinha. E aí chegamos na parte do problema de pesquisa, porque se o meu recorte ele precisa ser direcionado pelo problema de pesquisa, eu preciso saber o que é um problema de pesquisa. Levanta a mão aqui, ou melhor, dá um joinha aqui para mim, quem já teve problema em delimitar um problema de pesquisa durante o período de graduação. Todo mundo, né, gente? Muito obrigada, Ana Beatriz. Todo mundo já teve. E muitas vezes o professor ele fala de uma forma que você fala assim, meu Deus, eu fui alfabetizado, o que é problema de pesquisa? Cadê o seu problema de pesquisa? Você, meu Deus, eu não faço ideia o que é um problema de pesquisa. Porque quando a gente escreve o título, a gente acha que o problema de pesquisa já foi exposto ali. E muitas vezes não foi. Então, o que é o problema de pesquisa?
De forma geral, o problema de pesquisa é essa questão, essa inquietação que a sua fonte e o seu tema te deu. Então, eu quero trabalhar fotografias de mulheres no século XIX. Eu quero trabalhar especificamente fotografias de mulheres negras. Mas por que eu quero trabalhar isso? Por que eu não quero trabalhar fotografias de mulheres brancas no século XIX? Por que eu não trabalho fotografias de mulheres de forma geral? Qual ponto específico nisso está me inquietando? Então, seu problema é uma questão ou uma dificuldade que já está potencialmente inscrita num tema delimitado. E a finalidade do seu projeto de pesquisa é justamente resolver essa questão que você coloca. Então, o problema de pesquisa, geralmente, ele tem um sentido interrogativo. Sentido interrogativo não significa que ele é literalmente uma pergunta, mas que ele coloca uma questão para aquela temática que você apresentou. Então, é uma questão que norteia a sua pesquisa, é aquilo que te inquieta nesse tema, é aquilo que faz você seguir para essa pesquisa. Eu posso trabalhar com qualquer coisa, eu posso trabalhar com cinema, com fotografia, com, enfim, com atas, com certidões de casamento, mas o meu problema de pesquisa é aquilo que me inquieta. Por que eu estou trabalhando isso? O que eu quero saber dessa fonte? Para onde eu quero ir? Este é o meu problema de pesquisa. E aí, a gente vai ver isso aqui de forma concreta, porque eu não trago as coisas pela metade para vocês, não. Então, vamos pensar num título. A mulher ideal dos 800 em contraste. 2 pontos. Representações femininas negras nas fotografias de Alberto Henschel, de 1869 e 1875. Caramba, que tema de pesquisa legal, adorei. Fui eu que fiz. E qual é o problema de pesquisa mediante a este título? Então, vamos observar um pouquinho mais o título? Ó, eu quero saber, no meu trabalho, quem é a mulher ideal dos 800, beleza? Eu estou colocando isso, esse é o meu objeto de pesquisa. Em contraste com o quê? Aí eu apresento. Em contraste com as representações femininas negras, em que fonte, Tainara? Nas fotografias do Alberto Henschel. O Alberto Henschel foi o maior fotógrafo empresário do Brasil do século XIX, que teve 4 estúdios em atuação, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e São Paulo. Para este trabalho da delimitação de 1869 e 1875, eu só posso trabalhar com 3 estados, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Então, eu não quero trabalhar com qualquer representação feminina. Eu quero trabalhar com representação feminina negra nas fotografias de um fotógrafo específico em uma temporalidade específica, e essa temporalidade, ela não é dada do nada. Essa temporalidade, ela se refere aos anos de atuação deste fotógrafo com essas fotografias de mulheres negras especificamente. E aí o meu problema de pesquisa, ele vai se referir àquilo que iniciou o meu título. Olha só, o que me inquietou? Eu já trabalhava fotografia desde a graduação. E eu estava vendo que as fotografias do Alberto Henschel de mulheres brancas era de um jeito e de mulheres negras era de outro. Eu sabia que existia uma construção imagética de mulheres brancas, mas eu queria saber qual era a construção imagética ideal de uma mulher negra no século XIX. Ou seja, dentro da fotografia desse homem, qual era o padrão de mulher negra esperada, especificamente por ele dentro desta temporalidade. Então, o meu problema de pesquisa foi: se a historiografia mostra que havia a representação imagética, e neste caso, fotográfica, da mulher ideal, quem era a mulher ideal? Branca, submissa e feminina no Brasil do século XIX, qual seria a representação da mulher negra ideal dentro das fotografias do Alberto Henschel? Porque se ele tem mais de 3 centenas de fotografias de negros no século XIX, isso significa que ele também tinha um referencial de mulheres negras, e através da minha pesquisa eu parti a essa investigação. Ficou claro para vocês, então, o que seria um tema, um título e um problema de pesquisa, e como isso se apresenta na nossa pesquisa de forma muito gritante? O meu título, ele já trazia a temática geral. Vocês já conseguiam entender o que eu ia trabalhar?
Mas o meu problema de pesquisa era essa exposição dessa inquietação. A minha pesquisa ela vai se direcionar para cá, porque ao fim da minha pesquisa é isso que eu quero saber. Eu quero entender este problema. É isso que me inquieta quando eu olho para essas fontes. Beleza? E aí esse recorte, como eu coloquei, ele é definido por esse problema. Para eu saber quando e para eu saber onde, eu preciso saber o meu problema primeiro. E aí eu trouxe alguns títulos aqui de pesquisa para ajudar vocês a pensar e não só me colocar como esse exemplo, né? Mas para ajudar vocês a pensarem também no problema. Por exemplo, esse primeiro exemplo ele foi dado pelo da Assunção no próprio livro. A representação da sociedade brasileira nas litografias de Debré. Brasil, 1816 a 1831. Então, eu sei que eu estou trabalhando um período específico. Eu sei que eu estou trabalhando Dom João VI, eu sei que eu estou trabalhando Dom Pedro I. E eu sei que eu estou trabalhando Debré, que veio na missão francesa para o Brasil. Eu sei que eu estou trabalhando representações das sociedades. Aonde? Em qualquer coisa, em aquarelas? Não, em litografia. Então, o título, ele traz já para este leitor a noção do que está sendo trabalhado, quando está sendo trabalhado. Então, tem alguns títulos que não dá nem vontade de você ler o trabalho. Não dá, porque você não consegue entender o que está escrito ali. Ó, um outro, Jane Austen e Maria Firmina. Análise comparada de duas romancistas. Desculpa, gente, no fim fui eu que cortei aqui o S, mas estava o Szinho bonitinho aqui no plural. Tanto Jane Austen quanto Maria Firmina foram autoras do século XIX. Cada uma num espaço temporal diferente. Então, eu já entendi. A Jane Austen é fim do século XVIII, início do XIX. Maria Firmina, segunda metade do XIX. Inglaterra, Brasil. Isso aqui já foi dado no meu título. Então, tanto o recorte do espaço, tanto o recorte de tempo, já colocou. Análise comparada de duas romancistas. Então, eu sei que eu vou trabalhar a partir da metodologia da história comparada, porque isso já foi dado no meu título. Historiografia e representação social no cinema novo. Uma análise de Rio 40 Graus e Rio Zona Norte. Então, isso aqui também já está dado. Eu sei que eu vou trabalhar a historiografia, sei que eu vou trabalhar o conceito de representação, sei que eu vou trabalhar o cinema novo, então tem uma historiografia específica para o trabalho de cinema, portanto, as metodologias serão específicas, e sei também que a minha temporalidade e o meu espaço que foram delimitados, porque os dois filmes eles trabalham no Rio e os dois filmes foram feitos em determinada época. Um outro título é Desigualdade Social e Conflito de Classe, uma análise cinematográfica do filme Parasita. Então, vocês percebem como o título ele consegue dar uma aprofundada um pouco mais, deixar mais sucinto aquela temática, mas de forma que o leitor ele já pesque tudo do que aquele trabalho vai falar. E aí eu botei aqui uma diferença do tema e título. O tema ele é mais amplo e ele pensa nesse assunto de forma bem geral, o assunto que nós queremos fazer a pesquisa, fotografias de mulheres negras do século XIX. Então, no tema, nós vamos fazer a delimitação. A gente vai saber o nosso espaço, a gente vai saber a nossa temporalidade, e isso deve ser dotado de um sujeito, de um objeto. Já o título, seja ele com ou sem subtítulo, ele vai diferir do tema. Porque enquanto o tema ele tem esse processo de delimitação e especificação, o título ele vai sintetizar o seu conteúdo. Então, aqui, quando a gente observa o título, ele já foi sintetizado para nós conseguirmos entender do que se fala essa temática. E a gente tem esse primeiro capítulo, quase todo do nosso projeto de pesquisa, só para mostrar essa delimitação temática para a gente. Me fiz entender? Dá o joinha aí para mim, por favor. Perfeito. E aí, o que seria, então, a minha justificativa? Vamos pensar novamente naquele quadro? Introdução, delimitação, por que fazer? Aqui é a minha justificativa. Na minha justificativa, eu preciso convencer os meus leitores de que a minha pesquisa ela precisa ser feita, porque eu estou passando por um processo seletivo. Ou então, eu estou terminando a minha graduação. Eu preciso mostrar para a minha banca, para os meus orientadores, que aquele trabalho tem relevância. Então, eu preciso responder na justificativa. Por que a minha pesquisa é importante? Por que não a pesquisa de fulano? Por que eu não estou trabalhando com outra coisa, estou trabalhando com isso?
Qual a relevância da sua pesquisa para o meio acadêmico e para a historiografia? O que a sua pesquisa traz de novo? Isso, inclusive, é uma outra pergunta que está aqui, né? Qual a originalidade da sua pesquisa? Qual é a pertinência deste tema para a historiografia? Qual é a viabilidade dessa pesquisa ser realizada dentro da sua proposta? E qual a relevância social da sua pesquisa? Veja bem, às vezes nós escrevemos o nosso projeto de pesquisa na melhor das intenções, é até um projeto bem escrito, mas ele não tem nada a ver com o programa de pós-graduação que eu estou aplicando. Então, é um programa de história política, e eu que trabalho história cultural, fotografia, vou lá super feliz, eu quero trabalhar a representação das mulheres e não sei o quê. Eles vão dizer não. Existe uma enorme possibilidade de eu não ser aceita nesse processo seletivo. Por quê? Porque o meu tema de pesquisa, aquilo que eu pretendo trabalhar, não tem nada a ver com essa instituição. No entanto, se eu conseguir provar na minha justificativa que, pensando num panorama de história política, o estudo de fotografia ele faz sentido para aquele programa de pós-graduação, eu posso conseguir a aprovação nessa primeira etapa. No entanto, eu quem preciso justificar o meu trabalho, ele deve ser feito por isso. A relevância dele é essa. Eu consigo fazer dentro desta proposta. A relevância para a historiografia, para o meio acadêmico, a pertinência do tema é essa. Então, a justificativa é o momento de defesa da sua pesquisa. Se você não sabe defender a sua pesquisa, se você não sabe dizer por que ela deve ser feita, ninguém vai acreditar que essa pesquisa deve ser feita. E se a gente parar para pensar que o Brasil ele não está sobejando de vagas na pós-graduação, por exemplo, nós devemos criar um projeto mais amarrado possível para que ele possa ser aprovado nos projetos, nos processos seletivos, quer dizer. E cada edital, como eu falei, ele vai ter uma linha de pesquisa específica, ele vai ter professores específicos que atuam naquilo, então muitas vezes você nem foi reprovado, não é por uma questão sua, não é porque o seu projeto está ruim, é simplesmente porque ele não se encaixa dentro daquela proposta. Então, antes de tudo, vejam as universidades que vocês vão aplicar. Não diga assim, eu vou tentar para a UERJ, eu vou tentar para a UFRJ, eu vou tentar para a Unirio, eu vou tentar para todas, sem você ver se tem profissionais que possam abraçar a sua pesquisa. Porque além de você, como pesquisador, precisar se capacitar ao longo do tempo, o seu professor ele também precisa ter subsídios para orientar a sua pesquisa. E não é só porque ele é um professor doutor que ele sabe alguma coisa sobre o seu tema. Ele pode simplesmente não saber. Isso não o torna incompetente. Isso só significa que ele trabalha com outra coisa completamente diferente. Tá bom? Então, façam a justificativa do seu projeto, mas lembrem-se, cada edital, cada programa específico e até mesmo a sua própria graduação, ela precisa ter uma justificativa específica para aquele corpo de pessoas a qual você vai apresentar esse trabalho. E aí, quais são os objetivos da sua pesquisa? Os objetivos é a finalidade a ser alcançada com a sua pesquisa. E isso é muito interessante, porque, diferentemente do resto do texto, que é dissertativo, você tem que explicar um monte de coisa, no projeto, o objetivo ele vem anunciado em forma numérica, da maneira mais simples possível, e geralmente ele vem dividido em objetivos gerais e objetivos específicos. Então, olha o exemplo que eu dei aqui. Inclusive, esse exemplo não é meu, tá? É o exemplo do livro, gente. O exemplo é tema. Repressão à educação feminina no Islã xiita do final do século XX. Quais são os meus objetivos com essa pesquisa? Contribuir para o conjunto dos estudos historiográficos sobre a mulher, particularmente no que se refere aos sistemas de repressão que historicamente a têm oprimido, comprovar a diversidade interna do islamismo contemporâneo, a partir da percepção de uma realidade multifacetada presente em setores xiitas do islamismo do fim do século XX. 3. Empreender um estudo sobre a alteridade cultural, a partir de um esforço de compreensão de uma realidade social ainda pouco conhecida no Ocidente, etc., etc., etc. Então, meus objetivos gerais, eles são numéricos, geralmente estão listados, e ali eu preciso dizer o que eu quero fazer na minha pesquisa, a minha finalidade. Importante dizer, colocou no objetivo, você tem que cumprir. Então, não coloquem 10 objetivos, porque você não vai conseguir cumprir os 10.
coloca 3, coloca 4 e trabalha com esses. Porque você ainda tem os seus objetivos específicos. E aqui eu trouxe o exemplo do livro, que ele fica um pouco deslocado, mas o professor ele dá a ideia de que, para a metodologia, se pretende trabalhar e colocar esses trabalhos em CDs, em DVDs, e divulgar isso, etc. Então, os objetivos específicos deles seriam um pouco diferentes dos objetivos gerais. Então, especificamente, o que se pensa, né, enquanto finalidade é produzir um vídeo constituído pela edição de imagens e depoimentos relativos à vida cotidiana das comunidades xiitas, produzir um arquivo de história oral formado por esses depoimentos, elaborar um CD contendo informações detalhadas que não aparecerão no texto da tese. Vocês conseguem perceber a diferença de uma coisa e outra? Da primeira, você apresenta de forma geral aonde você quer chegar, mas no específico você vai detalhando passo a passo e tudo isso em forma de tópicos. Se controlem na hora de escrever os objetivos, porque eu sei que na hora que a gente bota a mão assim, ó, baixa as ideias, a gente quer botar 7 coisas, mas pelo amor de Deus, bota menos coisa para que você não se nivele por baixo, mas para que você tenha piedade de você, porque é muito difícil de você conseguir cumprir todos os tópicos. Chegamos na parte de revisão bibliográfica. Lembra que a revisão bibliográfica ela pode acontecer lá na nossa introdução? Então, nós ainda estamos na introdução, não, porque a gente já passou pelo objetivo, mas ela poderia estar na introdução e ela pode estar também no quadro teórico. Então, a revisão bibliográfica é um espaço onde você vai fazer uma discussão mais direta de outros teóricos, de outros pesquisadores, de pessoas que trabalharam no seu tema e são referência. Vou me encaminhar aqui pelo meu livrinho, tá, gente? Porque senão eu não consigo ver as duas coisas. Então, a gente já falou o que fazer, a gente já falou por que fazer, e a gente já falou para que fazer. Agora a gente vai falar dialogando com quem? A revisão bibliográfica é o espaço onde você vai mostrar o diálogo que você tem com outros autores. São as obras mais importantes do seu tema, você não vai falar de todo mundo. Se você fizer a discussão bibliográfica na introdução, eles não devem ser rediscutidos no quadro teórico, isso é importante, você não deve trazê-los novamente. E aqui é uma oportunidade de mostrar algumas lacunas sobre o assunto, porque os temas eles não estão encerrados em si. Então, muitas vezes já foi trabalhado muita coisa, mas ainda falta uma coisinha, mas ainda tem algum debate que poderia ser feito, e aí você se posiciona. Aí você pontua o seu posicionamento em relação ao estado da questão atual a ser estudada. Então, fulano de tal trabalhou isso na década de 80, fulano de tal trabalhou isso na década de 90. Hoje, eu tenho determinado posicionamento. Aqui aparecem obras que você se apoia e que você se contrapõe. Então, como é uma revisão bibliográfica, você vai apresentar as obras mais importantes, você vai dialogar com essas obras e você vai, inclusive, dizer que você não é tão alinhado a determinada posição por determinado motivo. Então, você justifica isso no seu tema. E aqui cabe colocar artigos de periódicos especializados. E isso é muito interessante, porque livros, eles acabam ficando datados depois de um tempo. Mas os artigos de periódicos especializados, eles passam por revisão dos pares, eles são mais atuais, isso significa que você está se refinando dentro da sua pesquisa. Então, o objetivo da revisão bibliográfica é mostrar que você está fazendo uma discussão com as pessoas que já trabalharam no seu tema. Porque muitas vezes o aluno ele chega para fazer um projeto de pesquisa e ele não sabe o que ele quer trabalhar, por que ele quer trabalhar, para que ele quer fazer aquilo e com quem ele vai falar. Ele chega para o professor, porque ele quer entrar num processo seletivo e tal, e ele fala assim, ou até mesmo na monografia, ele fala assim, professora, no meu caso, né? Professora, eu quero trabalhar fotografia. Aí eu, legal. Que fotografia? Ah, eu quero trabalhar com fotografias de mulheres. Que mulheres? Ah, eu quero trabalhar com fotografias de mulheres argentinas. Tá bom, mas quando? E aí, quando você vai perguntando para o aluno, você vê que, na verdade, ele tem uma ideia de algo, mas ele não sabe, de fato, o que quer trabalhar. Então, aqui no projeto de pesquisa, é onde a gente vai alinhando e vai mostrando, inclusive, que você sabe alguma coisa sobre aquele tema.
que você não está ali por fogo de palha, que você se colocou a entender um pouco da discussão e, portanto, você vai valorizar aquele seu tempo para essa pesquisa específica. O quadro teórico, como nós falamos, a revisão bibliográfica ela pode ser tanto jogada lá para a introdução, como ela pode estar aqui iniciando o quadro teórico. E aí, no quadro teórico, você faz a exposição das perspectivas teóricas que você está trabalhando. Você discute essas perspectivas que você, inclusive, deseja utilizar. E você apresenta os conceitos chaves para a sua pesquisa. Por exemplo, a pesquisa se insere dentro de X ou mais campos históricos devido a X perspectiva e usará o conceito de ideologia, de revolução, de guerra, de fulano de tal, por este motivo. Então, o quadro teórico é você responder quais são os fundamentos da sua pesquisa, quais são as bases da sua pesquisa e qual é a diferença da revisão bibliográfica com o quadro teórico. Na revisão bibliográfica, você vai dizer quem já trabalhou o seu tema. No seu quadro teórico, você vai dizer quais perspectivas que você está trabalhando, porque não é porque alguém trabalhou alguma coisa que você está trabalhando com este conceito, com esta categoria e dentro deste campo histórico específico na sua pesquisa. Então, é uma diferença que às vezes parece sutil, mas na verdade ela não é. Porque o primeiro é você estar dialogando com quem? O segundo é quais são os seus fundamentos teóricos para esse trabalho. E aí, no quadro teórico, a gente também tem passo a passo. Tem a parte da revisão bibliográfica, caso você ainda não tiver feito, né? Você diz em qual campo histórico ou em quais campos históricos você situou a sua pesquisa, no meu caso, história cultural. Quais são os diálogos interdisciplinares que talvez você faça? Diálogos de disciplinas, diálogos de campos de pesquisa que o seu trabalho faz. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um diálogo com artes, porque no meu trabalho eu não só falo de fotografia, a fotografia é a minha fonte principal, mas eu trago também a representação imagética de mulheres na arte, na pintura. Eu falo um pouquinho sobre os aspectos psicológicos da construção de identidade da população negra no Brasil. Então, estou fazendo um diálogo interdisciplinar. São os seus posicionamentos teóricos. Então, você vai dizer que você adere a determinadas linhas e posicionamentos teóricos, se esse for o seu caso. Você mostra as suas perspectivas, os seus horizontes teóricos, e você apresenta as suas categorias e conceitos para esse trabalho. Você vai usar o conceito de ideologia, mas de quem? Tanta gente falou sobre ideologia. Mostra aqui por que você quer trabalhar isso? Sabe aquela palavra que você sempre fala, aquele conceito que você sempre fala no seu trabalho, que ele é norteador do seu trabalho? Você faz uma apresentação dele aqui. Então, você estabelece as definições, os conceitos e as categorias que são essenciais para a sua pesquisa, ao mesmo tempo que você dialoga com outros autores que serão apropriados na sua pesquisa ou até mesmo que serão rejeitados. E aí você diz, olha, para minha pesquisa, eu vou trabalhar com alguns autores que falam a perspectiva sobre a história da África, eu vou trabalhar com o conceito de gênero, eu vou trabalhar com a perspectiva da história das mulheres, eu vou trabalhar com determinado conceito da psicanálise, eu vou trabalhar com isso, aquilo. Então, você mostra os seus fundamentos. Essa é a diferença da revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, você apresenta quem já trabalhou aquilo. Inclusive, você pode se contrapor. No quadro teórico, você mostra os fundamentos. A revisão bibliográfica pode estar dentro do quadro teórico, tá bom? Ou ela pode estar separada. Me fiz entender? Muito bem. E aí, depois disso, gente, olha só, essa estrutura, quando você coloca no papel, ela fica fácil, mas falando assim é muita coisa. Vamos lá. Você mostrou quem vai fazer o trabalho. Você mostrou o que você vai fazer. Você mostrou com quem você está dialogando. Você mostrou por que fazer, você mostrou para que fazer, você mostrou com que fundamentos. Então, a primeira parte dos seus fundamentos é o seu quadro teórico. A segunda parte dos seus fundamentos são as suas hipóteses.
Isso fica mais presente nos projetos para mestrado e nos projetos para doutorado, tá? Quem está fazendo TCC, essa parte de hipótese, ela não é necessária, não é obrigatória, mas para mestrado e doutorado, sim. Então, a hipótese são as possibilidades de resposta que se relacionam ao problema formulado. Lembra que você colocou um problema de pesquisa lá no início? Lembra que tem uma questão que te inquieta com essa fonte e que mobilizou todo o seu trabalho? A partir disso, você fez uma delimitação espaço-temporal, a partir disso, você definiu um tema, a partir disso, você definiu os fundamentos para viabilizar a sua pesquisa. Aqui, você vai gerar hipóteses que podem responder esse problema que você colocou. Mas calma, as hipóteses são provisórias. Você formula a sua hipótese, mas não necessariamente ela precisa se provar como verdadeira. As hipóteses são sempre provisórias porque elas precisam ser testadas. Elas testam o seu problema de pesquisa. Então, elas veem, ou melhor, o seu problema de pesquisa vai gerar essas hipóteses, e essas hipóteses elas serão testadas ao longo da sua pesquisa, para ver se elas têm coerência ou não, para ver se elas são pertinentes ou não, porque às vezes você colocou aquela hipótese ali, e quando você vai fazer a pesquisa com as suas fontes, você percebe que não, que aquilo ali não se sustenta diante do resultado das fontes. Então, a hipótese não é para você forçar a sua fonte a falar o que você quer. A hipótese é você pensar o seu problema de pesquisa e falar assim, olha, eu acredito que uma forma de responder esse problema de pesquisa possa se dar por tal ponto, ou por tal ponto, ou por tal ponto. Mas aí, eu vou forçar a minha fonte a falar isso? Não, eu vou ver se de fato a minha fonte, com a minha análise, ela responde essas hipóteses que eu mesma formulei. Então, a viabilidade da hipótese, ela é vista e testada ao longo da pesquisa. Ela não precisa dar certo, eu só preciso testar essa hipótese. E sem a hipótese, o seu trabalho se torna apenas descritivo. Significa que você traz uma gama de autores para fazer uma discussão, mas que você não conseguiu se colocar enquanto um pesquisador para pensar possibilidades de atuação para aquela sua hipótese, para aquele seu problema de pesquisa. E quais são as funções da hipótese? Tem a função norteadora, que é dar uma direção à pesquisa, ou seja, você tem um problema de pesquisa, esse problema de pesquisa vai ser o seu norte. Mas a sua hipótese, ela vai dar uma direção, ela vai nortear essa pesquisa, porque você começa a tentar responder aquele problema. E você vai tentar responder aquele problema no vácuo? Não, pensando hipóteses. A hipótese também tem uma função delimitadora, então ela restringe o campo de pesquisa. Qual é a imagem ideal da mulher negra no século XIX? Poderia ser qualquer coisa. Mas no momento que eu crio hipóteses, eu vou restringindo as minhas possibilidades. Ela também pode ter uma função interpretativa, então ela pode propor uma possível solução para esse problema investigado logo de início. Ela pode ter uma função argumentativa, então ela pode desencadear inferências, ela pode funcionar como ponto de partidas para as deduções que você vai fazer na sua pesquisa. Ela pode ter a função complementadora, então ela pode preencher lacunas do conhecimento, né, quando você explica de forma provisória. Ela pode ter uma função multiplicadora, se ela for potencialmente generalizada, né, se ela puder ser aplicada a outras pesquisas, e ela também tem a função unificadora, então ela organiza ou unifica conhecimentos que já foram adquiridos. Então, a sua hipótese ou as suas hipóteses, elas podem ter uma ou mais dessas funções. Só que quando você vai fazer um trabalho de dissertação e um trabalho de tese, você precisa ter hipóteses norteadoras do seu trabalho, ou delimitadoras, ou interpretativas, argumentativas, e por aí vai. Perguntas? Desculpa. Eu posso fazer qualquer hipótese? Eu posso colocar da forma que eu quiser? Não, gente. A hipótese ela deve ser articulada ao problema, ela deve ter uma sentença declarativa, né? Ela deve ser concisa, então você não pode botar uma hipótese imensa. Ela deve ter uma consistência lógica, então ela precisa ter a possibilidade de ser testada, de ser provada, porque isso aqui é um fazer científico, isso aqui não é manifestação de fé. Ela deve ser clara, ela deve apresentar exatidão conceitual, então ela não pode ficar ambígua para o leitor.
Ela deve interagir com a sua teoria e com os seus métodos, ela não pode estar deslocada. Eu preciso ter uma hipótese e vou jogar. Não, isso precisa ser interligado. Ela deve ser suficientemente específica, deve ser relevante, deve ser plausível e deve ser verificável. Eu não sei se vocês já viram que algumas pessoas colocam no Instagram, no YouTube, alguém apresenta um vídeo e o vídeo apresenta dados científicos. E a pessoa vai lá comentar e ela coloca: discordo. Ué, por que você discorda? Ah, não sei explicar, mas eu senti assim. Ou então a pessoa apresenta uma hipótese que ela é completamente desarticulada daquilo que foi postulado, que ela não é verificável de forma nenhuma, que ela depende de uma função de fé para você acreditar. Ela não tem consistência lógica, então isso não é uma hipótese que pode ser utilizada em um projeto de pesquisa. E aí algumas articulações da hipótese que a gente pode fazer, hipótese 1, hipótese 2, 3, 4, quantas forem, é importante não serem muitas, tá, gente? E aí você pode articular isso no seu tema, tá? Não necessariamente você tem que fazer esse quadrinho, mas são as possibilidades para você conseguir pensar hipóteses para o seu trabalho. Matheus, eu acho que agora a gente pode dar uma paradinha. Isso. Porque a gente vai para a parte das fontes e metodologia. Tá, e fiz aqui algumas anotações, mas agora surgiram mais duas, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou te passar as 3 já que eu tinha anotado. Tá bom. Você responde e depois eu volto com essas 2 aqui, essas 2 questões atuais, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. 2 questões anotadas pela Luzia. O primeiro, acho que você já tinha visto, né? Quando a pesquisa é de natureza historiográfica, no campo da teoria da história, essa distinção parece meio confusa. Você poderia falar sobre isso quando as fontes são as próprias produções historiográficas? Completando a fala dela, a hipótese aparece como seção específica ou fica diluída na introdução ou em outra parte. E aí eu trago um comentário do Matheus Bonfim que pode ajudar também, justamente por fazer parte do processo de construção do projeto, que é a relação entre objetivos gerais e específicos. Ele disse, relatou, né, sempre está confuso com essa separação. Então, se você pode comentar um pouquinho mais sobre essa relação entre objetivos chamados gerais e específicos, será interessante. Tá bom, eu vou responder a pergunta da Luzia. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Eu vou responder de trás para frente, tá? Primeiro eu vou falar da hipótese, depois eu vou voltar para a questão historiográfica. Depende do edital que você está participando. Alguns editais, eles vão vir trazendo na introdução já a possibilidade de você colocar a hipótese na introdução. Os outros, como eu apresentei aqui nos slides, de uma forma geral, eles vão pedir a hipótese diluída ou dentro do quadro teórico, ou logo após os objetivos. Então, de uma forma geral, existe um momento em que você precisa apresentar as suas hipóteses, mas não necessariamente isso vai... O edital ele vai pedir uma seção específica para isso. Mas o que a gente faz, de uma forma geral, quando não existe essa divisão clara, né, no próprio edital, é que a gente segue a construção. Então, por exemplo, eu abro o quadro teórico, e aí depois eu coloco a minha hipótese. Se isso não vier claro no edital, não veio claro, não está específico se eu tenho que colocar isso na minha introdução. Eu coloco depois do quadro teórico, porque é a organização padrão de uma hipótese, tá bom? Primeiro você apresenta os outros tópicos, e depois de apresentar tudo isso, você mostra para que caminho você vai direcionar o seu trabalho. O Matheus perguntou sobre os objetivos gerais e os objetivos específicos. Realmente, Matheus, ele é um pouquinho confuso, sim. Eu vou abrir aqui a minha dissertação para tentar mostrar para vocês a diferença dos objetivos gerais e dos objetivos específicos. Para falar a verdade, eu nem me lembro quais eram os meus objetivos, gente. Isso já faz 3 anos. Nem me lembro quais eram meus objetivos específicos. Ai, meu Deus, cadê? Onde é que isso está? Ah, não está aqui, claro, né? Abri a dissertação, era o projeto de pesquisa. Mas, de uma forma geral, os objetivos gerais é aquilo que você quer trabalhar no global com a sua pesquisa. Enquanto os objetivos específicos são pontos mais
específicos, são pontos mais delimitados, que eles necessitam especificamente de um olhar mais direcionado. Por exemplo, deixa eu abrir aqui. Onde é que está? Sim. Estou abrindo aqui para vocês verem. Deixa eu abrir aqui também a parte do... Onde é que eu estou, gente? Vamos voltar lá para a parte dos objetivos. A repressão à educação feminina no Islã xiita do fim do século XIX. Nos objetivos gerais, de uma forma, nós colocamos verbos mais abertos. Contribuir, comprovar, empreender, estabelecer, que são coisas mais abertas, que você depende do trabalho como um todo, para você conseguir levar o seu leitor a entender aquilo que você vai falar. Então, eu vou contribuir para um conjunto dos estudos historiográficos sobre a mulher, particularmente no que se refere aos sistemas de repressão que historicamente têm oprimido, etc. e tal. Nos objetivos específicos, eu não colocaria esse compreender de forma tão geral. Eu poderia colocar de uma forma mais específica, por exemplo, comparar os volumes presentes em determinada coleção para perceber a mudança do papel da mulher na sociedade. Então, enquanto no geral eu estou analisando, eu estou compreendendo, eu estou fazendo uma coisa muito geral, no específico eu vou diretamente comparar, eu vou analisar determinada coisa para chegar a determinado fim. Comparar os volumes presentes na coleção para perceber a mudança no papel da mulher nessa sociedade. Analisar a retórica de fulano de tal para isso. Entende? Não necessariamente os seus objetivos, eles virão separados. Às vezes você vai colocar objetivo, vai elencar o geral e o específico, um abaixo do outro. Só que a grande diferença é que o geral, ele realmente tem essa categoria generalizante, onde você faz umas análises mais abertas, enquanto nos específicos, você vai meio que dissecando esse trabalho para chegar em determinada finalidade. Ficou claro? Não sei se respondeu. E, Luzia, eu acho que para a sua questão específica, existe um livro do professor Barros que se chama A Historiografia como a Fonte Histórica. Então, essa distinção, de fato, ela fica mais confusa. Mas, de qualquer forma, as nossas metodologias, elas precisam ser ações aplicáveis. Então, mesmo que eu tenha uma fonte onde a natureza ela é historiográfica, então eu estou falando da própria historiografia, eu estou falando dos próprios textos que são produzidos, na hora que eu for aplicar a metodologia, o que eu preciso saber ali é como eu vou fazer essa pesquisa. Então, não necessariamente, geralmente na história não é assim, né? Não necessariamente você tem uma tabela que você sabe especificamente aquilo que você vai fazer, então você vai pegar uma pipeta assim, assado. Mas você vai saber, se você vai analisar, por exemplo, análise de discurso. Quem trabalha com análise de discurso? Você vai se encaminhar para esse lado. Você vai saber se você vai fazer isso através da história oral, se você vai fazer isso através de determinados outros pontos. Não, no meu caso, eu trabalho com imagem, então eu posso trabalhar com iconologia, eu posso trabalhar com iconografia, eu posso trabalhar com a análise específica para a fotografia proposta pela Ana Mauá, proposta por mim mesma, proposta pelo Boris Kosoy. Então, por mais que nós estejamos falando sobre historiografia, na hora da prática, na hora da ação, eu preciso ter delimitado aquilo que me proporciona a operacionalização dessa fonte. E aí, eu tenho metodologias que são específicas para esse tipo de análise, para análise textual, para análise comparada, para análise isso, para análise aquilo, mesmo que seja uma fonte historiográfica. Mas eu faço como recomendação a leitura, não só a leitura, mas a vista dos materiais sobre a historiografia como fonte histórica. Tem curso aqui no LAPET sobre isso, aqui no YouTube, que eu acredito que isso pode te ajudar de alguma forma. Matheus, vou direto ou termino? Eu ia pedir só para terminar com mais duas questões que eu anotei aqui, na verdade 3, mas que são curtas e vão para esse bloco aqui. Eu só quero ressaltar o seguinte, aí já é um pedido de desculpas prévio, eu tive uma queda de quadro aqui de conexão,
Então, eu anotei as questões até o Lucas Melo. Se tiver alguma questão que eu, por algum motivo, não estou comentando aqui agora, é só refazer aqui no chat que depois eu passo para a Tainara. Aí a gente faz o seguinte, tá? Eu consigo ver aqui. Eu, Eu consigo ver consegue aqui. ver? Então, a gente pode Uhum. fazer o seguinte, eu trago essas questões que eu anotei, e aí você responde. Depois, aí tu já pode dar continuidade direto, e a partir disso, depois a gente retoma as outras questões. Pode ser? Perfeito. Tá, então vamos lá. A pergunta da Bárbara da Silva. Thay, em relação à bibliografia que levantamos para a pesquisa, gostaria de saber qual sua opinião acerca da proporcionalidade de obras, artigos, trabalhos que é bom apresentarmos no projeto. Por exemplo, quantos autores você acredita que sejam relevantes para trazermos no projeto para dar o pano de fundo histórico acerca do tema, objeto e período escolhidos e autores de debate teórico, de forma que não fique excessivo ou insuficiente. Muito obrigado. A questão do Ivo, eu acho que é Ivo Lucas Braga ou Lucas Braga, mas estava Ivo. Quando eu não tenho acesso, no momento, às fontes que serão utilizadas, como posso mensurar isso no projeto? Sei que essas fontes específicas estão disponíveis em um acervo. Outra dúvida, não é recomendado repetir o mesmo autor ou autor em vários lugares do projeto, por exemplo, introdução, revisão bibliográfica? Por fim, a questão que eu anotei aqui do Lucas Mello teria sido, não, foi, né? A justificativa e os objetivos podem ser respondidos por questões sociais? Tá. Tá, beleza. Oi, Bárbara. Eu acho que eu não sou uma boa pessoa para responder isso, porque eu geralmente monto a minha bibliografia de forma muito cheia. Mas o que o professor Barros aponta é que nós não devemos fazer o trabalho, não devemos trazer para o trabalho todos os autores, mas os principais autores. Então, de uma forma geral, nós sabemos quem é o maior nome que está trabalhando com aquele trabalho, que está trabalhando com aquele tema específico. Então, por exemplo, na fotografia, nós temos a Ana Maria Mauá, nós temos o Boris Kossoi, nós temos o próprio Ciro Flammarion. E aí é interessante nós vermos dentro do trabalho desses autores quais são os mais citados, porque não gera a questão de acontecer na sua arguição que você não trabalhou com alguém que foi muito importante, então os maiores foram trabalhados, os 2, 3, 4, 5 nomes maiores foram trabalhados nesse projeto, acima disso, acima de 5, fica muita coisa, fica muito cheio, mas você consegue apresentar essas propostas dos maiores nomes, até ali mais 5 pessoas, sem que isso fique exaustivo para o seu leitor. Entendeu? Então, assim, isso aqui é uma opinião pessoal, não está presente no livro do professor Barros, mas em conversas que eu já tive, em particular com ele, na questão da orientação, esse foi um ponto que ele me passou, assim, de que 5 ali é um número que é basicamente o limite. Depois disso, a menos que a discussão do seu tema ela seja muito grande. Então, assim, o meu tema, ele não tem ele não tem um debate que é tão longínquo. Mais de pessoas que têm aí 100 anos de debates, muitas vezes elas vão precisar anexar outras pessoas, porque, de fato, todos esses nomes eles são extremamente relevantes para a pesquisa. Então, acho que é mais uma questão da gente conseguir observar sobre as questões dos próprios debates do nosso campo de pesquisa e apresentar isso ali na revisão bibliográfica. Não necessariamente tem um número, mas se tivesse, seria ali uns 5. E, Igor, quando eu não tenho acesso às fontes no momento, como eu posso mensurar isso no projeto? Eu sei que essas fontes específicas estão disponíveis em um acervo. Então, Lucas, você pode dizer que você vai ter acesso, por exemplo, eu quero trabalhar com... Vou usar a fotografia porque é o que eu trabalho. Eu quero trabalhar com as fotografias do Alberto Henschel que estão disponíveis na Fundação Joaquim Nabuco. E aí você estima, baseado naquilo que você já conseguiu observar, algum número de fotografias, algum número de fontes. Então, eu quero trabalhar com um conjunto de, no máximo, 30 fotografias. Eu quero trabalhar com um conjunto de, no máximo, 20 fotografias. Isso é importante para que os professores mostrem a você também a viabilidade, porque eles podem dizer, olha, fica muito grande, não dá para você não vai conseguir trabalhar esse contingente de fotos na temporalidade que você se propôs. Então, é interessante que você mensure
a quantidade, mas principalmente que você entre em contato com esse acervo antes de você escrever o projeto, para saber se existe a viabilidade de você fazer a pesquisa, fazer a análise nessas fontes, para você saber basicamente quantas fontes tem disponíveis. Se você conseguir ir ao acervo, é muito importante. Então, assim, quando você não coloca isso muito bem delimitado no seu projeto, parece que o seu projeto é inviável. Então, você precisa mostrar essa viabilidade a partir das suas próprias respostas, né? A partir daquilo mesmo que você quer trabalhar. Então, eu sei que o meu fotógrafo ele tirou mais de 300 fotos, mas na minha pesquisa eu vou trabalhar um conjunto de 50 fotografias. Não foi isso que aconteceu. Na minha pesquisa, eu analisei mais de 12 mil fotografias. E aí, no texto final, que não era o projeto, eu trouxe essa modificação. Inicialmente eu acreditei que só teria contato com 50, depois eu analisei 12 mil. Então, isso é importante dentro do projeto. Você perguntou se não é recomendado repetir um mesmo autor em vários lugares do projeto, na introdução, revisão bibliográfica e quadro teórico. Sim, na introdução você vai mostrar que você vai trabalhar com esse autor, não tem problema você dizer que vai trabalhar com esse autor, mas a grande questão é a revisão bibliográfica e o quadro teórico. Se a revisão bibliográfica estiver na introdução e você já apresentar, então, esses conceitos de formas mais densas, eles não voltam para o quadro teórico. Agora, se a revisão bibliográfica estiver no quadro teórico, aí já está lá, não tem o que fazer. O Lucas perguntou se as justificativas e os objetivos podem ser respondidas por questões sociais. Lucas, pode ser que sim, pode ser que não. Isso realmente é uma resposta que vai vir a partir do seu próprio trabalho com fontes. Tá bom? Matheus, eu vou dar prosseguimento, então. Eu acho que o Matheus caiu. Eu vou dar prosseguimento, então, à parte das fontes e guias. Pode continuar. Tá bom. E depois eu respondo as outras perguntas que eu vi que apareceram aqui, tá bom, gente? Senão, eu vou me alongar muito no tempo e eu tenho possibilidade de falar para sempre. É impressionante. Mas a gente já está acabando. Bem, na parte de fontes e metodologias, a maior questão do historiador. As nossas fontes, nós sabemos o que são. Ficamos maravilhados com elas, somos apaixonados pelas nossas fontes. Mas como que a gente vai colocar isso no nosso projeto? Para fazer um projeto de pesquisa, você precisa saber quais são as suas fontes. Porque é saber quais são as suas fontes que possibilita a viabilidade desse projeto ou não. Então, você precisa saber se existe algum instituto onde essas fontes estão físicas, se elas estão disponíveis na hemeroteca, se elas estão disponíveis numa bibliografia, enfim, se você vai conseguir trabalhar com alguma coisa. Porque você só vai responder o seu projeto de pesquisa a partir da análise das fontes. Então, para isso, você precisa dizer com o que você vai trabalhar. Quais são as suas fontes de pesquisa e quantas são as suas fontes de pesquisa. Lembra, o projeto é um texto para o futuro, então aqui você vai fazer uma previsão. Na sua escrita da dissertação, da monografia ou da tese, é que você vai ter isso amplo, você de fato vai saber com o que você quer trabalhar. Por exemplo, você pode dizer, eu quero trabalhar com os jornais O Globo da temporalidade X e X. Você não sabe a quantidade de jornais que tem nessa época, mas você sabe que durante esse tempo você tem um contingente alto de jornais. Então, não necessariamente você precisa dizer número X, mas você precisa mensurar o tempo que essas fontes elas foram produzidas, para ficar mais fácil para o seu avaliador ver se aquilo é ou não é possível. E é preciso você dizer onde essas fontes se encontram. Elas estão no acervo físico? Elas estão num acervo digital disponível para todo mundo? Você tem uma cópia física? Tem uma cópia física dela na sua universidade? Você já fez um backup na nuvem, então você possui mais digitalmente? Você tem uma cópia no seu HD? Isso está disponível numa bibliografia? Então, é preciso que no seu projeto de pesquisa você diga também se é possível você encontrar essa fonte. Porque não dá para eu chegar com uma ideia, com uma fantasia de trabalho, que ela não consegue se aplicar. Por quê? Porque eu não tenho acesso à minha fonte de fato. Então, às vezes, eu consigo ter acesso à minha fonte, mas em alguns casos a gente, de fato, não vai conseguir ter em nenhum momento. Então, por isso que no projeto de pesquisa a gente precisa apresentar. Importante dizer por quem essas fontes foram feitas, né? Então, a instituição, a personalidade, ou uma personalidade. Então, eu vou trabalhar com jornais. Mas quais jornais? Os jornais O Globo, que foram produzidos de década tal a década tal.
Legal, já respondeu, já sei que fonte é essa que você vai trabalhar. Quando elas foram produzidas e qual é o tipo de fonte? A sua fonte é física, é digital, a sua fonte é original, a sua fonte é uma réplica? Isso também é importante para a gente falar um pouquinho sobre as cópias, sobre as modificações que podem ter sido feitas nessa fonte. Então, nesse momento no projeto, é quando você vai apresentar a sua fonte ao leitor. Lá na introdução, você já disse que ia trabalhar com fonte tal, legal, gostei. Já apresentou que você ia trabalhar com alguma metodologia, gostei. Nessa parte, você vai destrinchar em alguns parágrafos mais um pouco sobre a sua fonte. Em alguns casos específicos, você vai até falar um pouquinho sobre um trabalho específico com essa fonte. E aí, pensando na fonte, eu penso também nos modos de trabalhar com ela, que é a metodologia. Então, como você vai trabalhar com a sua fonte? Como essa fonte está catalogada? Essa fonte está catalogada para você, na sua casa, no seu computador? Você fez uma catalogação dela no seu caderno? Isso está disponível numa planilha? Isso está disponível numa nuvem? Então, você precisa mostrar como você vai trabalhar essa fonte em linhas gerais, tá, gente? Não precisa destrinchar tudo de forma tão específica. Então, você tem acesso à sua fonte? Quais métodos de análise serão utilizados nessa fonte? Quais teóricos norteiam as suas ações e as validações desse método? E quais instrumentos serão usados? Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é a metodologia. Como você vai analisar essa fonte? Isso é muito importante. Você precisa saber o caminho que você pretende seguir. Você precisa saber se você tem acesso a essa fonte. Você precisa saber quais são os métodos de análise que você vai utilizar. Você precisa saber quem são os teóricos que já trabalharam com aquela fonte, como eles trabalharam com essa fonte, se a metodologia deles foi aceita pelos pares, porque pode não ter sido aceita. Se a metodologia dele é validada. Você pode fazer uma fusão de metodologias, é aquilo que a gente chama de mix métodos. Você pode usar duas metodologias diferentes, em etapas diferentes, é o que nós chamamos de multimétodos. Quais instrumentos que serão utilizados para fazer a avaliação da sua metodologia? Então, isso aqui vai aparecer na parte de fontes e metodologias. O livro do da Assunção, ele vai só até o quadro teórico, porque a metodologia é algo muito próprio do seu trabalho, do seu problema de pesquisa e das respostas às quais você pretende chegar, lembrando daquele norteamento pela hipótese. Então, por exemplo, eu trabalhei com uma metodologia específica, criada pela Ana Maria Mauá, mas também trabalhei com uma outra metodologia que foi melhorada e refinada por duas outras autoras, a Mônica Cardim e uma outra autora que eu me esqueci o nome dela nesse momento. Então, eu iniciei o meu trabalho utilizando uma metodologia de análise fotográfica que pegava 3 autoras diferentes. E, por fim, eu fiz a minha metodologia. Então, eu fiz uma junção dos quadros de análise dela para o meu trabalho. Mas isso precisa estar destrinchado do meu projeto de pesquisa. Eu preciso dizer, eu me proponho a fazer este tipo de análise. Este tipo de análise foi feito por determinada pessoa. Essa análise foi validada. Então, isso aqui não é pseudociência. Entende? Muitas vezes o aluno, ele sabe a fonte que ele quer trabalhar, ele gosta da fonte, ele tem uma riqueza teórica muito boa, mas na hora de dizer como ele vai trabalhar, não existe método, não existe rigor, ele não sabe para onde vai, ele é movido pelo vento. Então, no projeto de pesquisa, a gente aponta, eu não estou sendo movido pelo vento, eu estou indo por esse caminho. Por mais que esse caminho se refine ao longo do processo, porque lembra, esse projeto vai ser avaliado pela banca, pelo orientador, pelos professores, pelos alunos na aula de tutoria, isso tudo vai ser avaliado, mas você tem um caminho a seguir. E aí depois você vai refinando esse caminho, você pode até mudar esse caminho, mas para o projeto esse caminho precisa estar claro para quem for fazer essa leitura. E aí eu apresento também a minha bibliografia ao fim, né, que é só a lista dos textos que foram mencionados ao longo do texto, e o meu cronograma de pesquisa. Eu preciso mostrar se a minha pesquisa é viável em determinado espaço de tempo. E aí eu trouxe aqui um SOS para falar assim, como funciona o ingresso na pós-graduação, porque alguns alunos não sabem.
De uma forma geral, você faz o envio da sua documentação e do seu projeto de pesquisa. Você tem, na maior parte dos programas, uma prova escrita, e eles divulgam a bibliografia anteriormente, uma arguição oral, para uma prova de idiomas, e depois faz o envio do barema, ou faz o envio do barema anteriormente, enfim, que é aquela provinha de títulos. Então, de uma forma geral, o ingresso na pós-graduação, ele funciona com esses pontos específicos. Você precisa enviar o projeto de pesquisa, você vai passar por uma validação escrita através de uma prova. A arguição oral tem como objetivo validar se você, de fato, escreveu aquele projeto de pesquisa, se você, de fato, sabe daquilo que você está falando, porque hoje em dia as pessoas, infelizmente, utilizam inteligência artificial, e minha recomendação é que vocês não usem inteligência artificial para projeto de pesquisa, tá, gente? Porque os professores, eles utilizam ferramentas para ver se teve uso de inteligência artificial, e as outras fases, né, que são necessárias para o acesso ao projeto de pesquisa, ao ingresso, quer dizer. Então, assim, se você ainda não consegue explicar, ou você ainda não tem recursos para explicar com o que você deseja trabalhar, que são as suas fontes, e como você vai trabalhar, que é a partir da sua teoria e da sua metodologia, é nisso que você deve focar nesse momento. Não comece a escrever um projeto se você não sabe a fonte que você quer trabalhar, a temporalidade que você quer trabalhar. Primeiro, delimita isso na sua cabeça, e aí você começa a escrever essa tabela, porque isso vai gerar maior facilidade para você. Então, qual tema que você deseja trabalhar? Em qual espaço-tempo? O que te inquieta nesse tema? Qual é o seu projeto? Qual é o seu problema, quer dizer, em relação a essa pesquisa? Quem já discutiu isso? Quem já pesquisou isso? E são os maiores nomes. Você sabe? Qual a relevância da sua pesquisa para o seu programa de graduação, para a sua monografia, para a vida acadêmica? Quais são os objetivos da sua pesquisa? Qual a finalidade? Onde você quer chegar com esse trabalho? Quais são os teóricos e quais são os conceitos que norteiam o seu trabalho? Porque uma coisa é alguém ter falado do seu tema, outra coisa é uma pessoa nortear a sua pesquisa, ela ser uma base, ela ser uma referência para a sua pesquisa. Então, quais são essas pessoas? Quais hipóteses podem ajudar você a resolver o seu problema? Quais fontes você vai utilizar para esse trabalho? E como e com quais materiais você irá trabalhar com essas fontes? Em que tempo você vai fazer essa pesquisa? Se você conseguir responder essas perguntas, você tem um projeto de pesquisa. Se você ainda não consegue responder essas perguntas, você vai conseguir, mas você precisa sentar e estruturar. Então, é nisso que você precisa se focar nesse momento. Porque a pesquisa, gente, ela não é feita do idealismo. Ela não é feita da nossa fantasia de querer fazer pesquisa. A pesquisa é feita de uma ideia aplicável. Então, eu pensei, mas eu consigo aplicar. Então, você precisa saber algo do seu tema para, então, propor um projeto. É isso que é a revisão bibliográfica. Você sabe algo do seu tema? Se você sabe, você consegue escrever um projeto de pesquisa. Você precisa saber quem são os grandes nomes do seu campo de pesquisa. Revisão bibliográfica. Você precisa se posicionar diante do seu tema de pesquisa. Pode ser na revisão bibliográfica, pode ser no quadro teórico, você dizendo que você está indo por essa corrente, que você discorda dessa corrente, que o seu trabalho vai por determinado caminho. Você precisa indicar como e por que a sua pesquisa terá relevância, a sua justificativa. Você precisa mostrar para a banca que você tem autonomia de pesquisa, então você sabe pesquisar. Mesmo que você tenha acabado de se graduar, mesmo que você ainda esteja na graduação, você precisa mostrar que se você fez uma revisão bibliográfica, se você sabe justificar o seu tema, mesmo que falte, gente, porque o projeto de pesquisa não é pesquisa, vai faltar. O professor, muitas vezes, da banca, vai te fazer uma pergunta que você vai ficar assim, eu preciso ver isso ao longo do trabalho. Isso acontece, normal. Mas ele precisa ver que você tem autonomia de pesquisa, que você sabe justificar aquilo que você se propôs naquele momento. Você precisa apresentar a maturidade acadêmica, porque tem aluno que muitas vezes apresenta uma ideia que ele não consegue colocar no papel de forma alguma. Por quê? Porque ele, infelizmente, ainda apresenta uma imaturidade acadêmica de acreditar que esse trabalho não deverá ser feito exclusivamente por ele, e sim deverá ser feito, manipulado, capitaneado
por um professor, por exemplo. Você precisa ser capaz de defender o seu tema para a sua banca. E mostrar que mesmo com falhas, porque tem falhas, todo projeto tem falhas, você vai conseguir remediar. E tudo isso acontece antes de começar a pesquisa efetivamente, ou então no período de qualificação, antes de você terminar a sua pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é um texto para o futuro, mas é um texto que ele precisa ter uma base. E que base é essa? É eu saber o que eu quero trabalhar, com o que eu quero trabalhar, com que fonte, de que modo, com quais pessoas eu vou dialogar, qual vai ser a base do meu trabalho. Então, tem muita gente que fala, mas quais são as pessoas que eu vou utilizar, quais os conceitos que eu vou utilizar para nortear a minha pesquisa, e eu vou elaborar hipóteses para transformar o meu trabalho em algo realmente viável. E aí eu coloco para vocês que ninguém entra na pós-graduação pronto, gente. O projeto de pesquisa ele é só um início. Ele será modificado, ele será questionado, ele pode ser criticado e pode sim. Mas isso não quer dizer que você é um mau pesquisador. Isso quer dizer que você está aprendendo. Se você soubesse tudo, você não estaria na cadeira do aprendizado, mas você seria o professor. Então, valorize esse tempo. Não leve para o pessoal. E umas dicas que eu tenho envie seu trabalho, seu projeto para ele ser avaliado e corrigido por amigos que não vão te bajular. Então, sabe aquela amiga que só te bajula, que fala que tudo que você faz é incrível? Não manda para ela. Manda para alguém que vai corrigir. Faça uma arguição oral com seus amigos. Então, pega amigos que podem ser de áreas completamente diferentes. Por exemplo, uma amiga de agronomia me arguiu. E aí eu precisei mostrar o meu trabalho para uma pessoa que não sabia nada, ou seja, eu precisei refinar a minha fala. Eu precisei mostrar que eu tinha domínio do tema. Grave áudio explicando a sua pesquisa e depois escreva um guia com base nisso. Então, pega aquela tabelinha que eu coloquei lá no início e fala, o que fazer? Aí você vai dizendo. Eu estou dialogando com quem? Grava esse áudio, porque às vezes a gente consegue falar, mas a gente tem trava para escrever. Atente-se às regras da ABNT. A regra da ABNT foi atualizada. Então, o ponto fica no fim da frase, não da citação. A referência no corpo do texto só tem a primeira letra maiúscula e não todas as letras. Título não tem ponto final. E se você não souber, pergunte. Busque no YouTube, leia. Tem muito mais gente querendo ajudar e muito mais gente perdida do que gente que não quer ajudar. E, para finalizar, eu acho importante trazer uma posição, assim, do que é o orientador. Porque é muito frustrante para boa parte dos alunos acreditar que o orientador vai ajudá-lo em tudo, e aí chega e o orientador não ajuda, e o orientador some, essa pessoa fica desesperada, e tem problema com o orientador. Gente, nem todo orientador é mentor. Nem todo orientador vai te dar passo a passo para a sua pesquisa. Alguns vão e serão excelentes, outros não vão. E a gente precisa saber disso, porque não é tão fácil. A função do orientador é, de fato, te orientar a fazer a pesquisa, e não é fazê-la para o aluno. E aí, eu costumo dizer que o orientador ele é tipo um flanelinha, sabe? O condutor do carro é você. O carro é a sua pesquisa. É você quem sabe para onde você quer ir. O flanelinha, ele te ajuda a posicionar esse carro, ele ajuda você a sair da vaga, ele ajuda você a entrar na vaga, ele ajuda você a não bater na frente, a não bater atrás, só que ele não senta no volante e manobra o carro para você. É você quem faz isso. Mas para ele... Só um minutinho, vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Acho que a Tainara teve uma queda de quadros. Vou pedir para vocês, então, só um minutinho e a gente já retoma. Voltei, Tá, gente. você tá me ouvindo? Que isso? Voltou? Voltei aqui, caí e voltei já. De modo brilhante. Eu não sei, vocês ouviram a minha analogia sobre o orientador sem flanelinha? Então, a gente parou no meio dela. Você já tinha falado exatamente, começou, né, a falar sobre ela. Então, acho que pode retomar dela. Então, para a raiva dos orientadores, mas, gente, eu oriento 8 alunos. Então, não, eu estou falando isso porque eu realmente penso desse sentido, né? O orientador, ele te ajuda a manobrar o carro é a sua pesquisa, mas você precisa saber se você vai entrar, se você vai sair, se você tem dificuldade. Ele não vai entrar
não vai... E caiu de novo, né? Deixa eu tentar sinalizar aqui para ela. Vai. Você me escuta? Espera aí. Eu vou me conectar pelo... Eu vou me conectar pelo celular, pelo Wi-Fi. Tá bom. A gente pede só um minutinho. Ela já estava no finalzinho também da apresentação. Mas, de qualquer forma, enquanto a Tainara faz essa conexão, vou pedir para vocês assinarem a lista de presença. Ela foi fixada. Então, aqueles que já assinaram, se atentem. Aqueles que vão assinar, no caso, se atentem para que a gente consiga fazer a entrega dos certificados de forma tranquila. Você está me ouvindo, Tainara? Estou. Tá, Então, a iniciativa de procurar o orientador deve ser do aluno. O aluno precisa fazer as leituras antes de levar outras perguntas para o professor. Então, o professor passou 10 textos, o aluno não leu nenhum, mas ele vem com as mesmas perguntas, ele fala, meu orientador me odeia. Não odeia, gente, é que às vezes você não leu. Se o orientador te abandonar, vá na sua coordenação e troque de orientador, não se aflija, achando que você não vai conseguir terminar a pesquisa. Tem um corpo de docentes que, se forem éticos, podem te ajudar. E trabalhe a autonomia na sua pesquisa. É maravilhoso ter um orientador ao nosso lado, nos ajudando, mas também é maravilhoso você saber que você conseguiu fazer a sua pesquisa por você, pelos seus meios. Então, era isso que eu queria trazer para você e compartilhar. E eu espero, Ana, que o orientador ele não risque seu carro se você não pagar. Eu espero que não. Ô, Matheus, outras pessoas colocaram aqui mais eu anotei perguntas. A aqui, Bárbara tá? Eu vou te botou. passar. Ah, pode ir. Posso ir? Pode, pode. Tá, beleza. Vamos lá, então, para a da Bárbara. Em relação à hipótese, como o projeto de pesquisa ainda é uma carta de intenções, sem muito aprofundamento, inclusive porque estamos começando a estudar o tema, como posso saber se a hipótese está satisfatória? Aí a questão do Matheus Bonfim. Minhas fontes são canções e tem os vinis. Como coloco isso na escrita? O Michael Albuquerque também trouxe uma questão importante. Tainara, e no caso das fontes orais e entrevistas, como abordar isso neste tópico? Acredito que ele estivesse falando naquele momento sobre as fontes mesmo, né? Para aqueles que pretendem trabalhar com a história oral, então, como abordar a descrição dessa ferramenta dentro do tópico de fontes no projeto. E aí, por fim, a Luzia Beatriz traz mais uma questão, e não fique preocupada, Luzia, as questões são sempre muito pertinentes. Quais indicações você dá para elaborar uma originalidade robusta no projeto de tese? Sei que ela é ainda mais fundamental do que na dissertação. Bem, pensando na pergunta da hipótese anterior, acho que foi feita pela Luzia, se a gente conseguir responder aqueles tópicos da hipótese, eu acho que a gente sabe se essa hipótese ela é plausível para ser considerada, né? Para não parecer que a gente está tirando a coisa da nossa cabeça. Então, essa hipótese ela precisa ser articulada ao tema. Então, se eu estou falando de uma coisa material, eu trazer aspectos que são imateriais, são absolutamente subjetivos, é complicado em relação a uma hipótese. Eu preciso, dentro dessa hipótese, que ela tenha uma consistência lógica, então ela não pode atravessar muito o meu tema. Ela precisa ter uma consistência dentro daquilo que eu apresentei. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente deixa para fazer a hipótese no fim da pesquisa. E, na verdade, as hipóteses a gente deve fazer ao longo da pesquisa. Então, assim, eu tenho uma fonte, eu tenho um problema, eu quero trabalhar aquele problema. De uma forma geral, eu já penso algum caminho que eu acho que seria interessante seguir. Eu já penso que aquela fonte está sendo feita por aquilo ali por algum motivo. Então, a única coisa que eu preciso é tornar esse meu pensamento como uma hipótese de uma forma consistente, de uma forma lógica, de uma forma que tenha uma conexão com a minha teoria, com os meus métodos. Então, às vezes, a gente vai falar determinada situação, por exemplo, vamos supor, algumas pessoas trabalham Paulo de Tarso, no cristianismo primitivo.
E aí, do nada, essa pessoa dá uma desconexão da teoria e da metodologia que por ela foi apresentada, trazendo uma linha narrativa completamente histórica, e ela parte para um campo absolutamente espiritual que desconecta de tudo. Então, a hipótese é uma hipótese de fé, é uma hipótese religiosa, mas todo o trabalho que foi apresentado, ele foi apresentado teórica e metodologicamente, então não faz sentido. Então, a gente precisa, a única coisa, alinhar essa minha hipótese, né? Eu estou no início da pesquisa, então, de fato, eu não sei se essa hipótese vai ser validada, a questão não é ela ser validada naquele momento, é ela conseguir ser relevante, ela conseguir ser plausível e ela conseguir ser verificada. Se eu colocar isso, eu consigo responder a minha hipótese. O que mais tem aqui? Perfeito. Quer comentar as questões das fontes? É que eu perdi aqui a pergunta. Eu leio aqui para você de novo, TP. Achei. Vamos lá. Matheus perguntou sobre as canções, né, que ele tem Vinícius, como coloca isso na escrita. Matheus, o professor Barros, ele lançou um livro recentemente, que é de música e história, é um patacão de 600 páginas, que ele está publicando pela editora do Lapete. Então, eu recomendo que você entre em contato com ele, porque essas fontes musicais, fontes polifônicas, etc., elas dependem de uma metodologia específica que, no caso, eu não sei trabalhar. Então, como o professor da Assunção é musicólogo, não sei como fala, gente, e ele tem esse livro específico, eu acho que para você seria interessante. Se você quiser, me manda um e-mail que eu te passo o e-mail dele, tá bom? Porque elas também estão no YouTube. Então, você pode descrevê-las, é importante que você faça uma descrição dessas músicas, você faça uma descrição do áudio, se você conseguir fazer isso, se você tiver essas competências musicais, que eu sei que é uma coisa difícil, mas é um trabalho mais específico, e esse livro Música e História certamente vai ajudar. O Maicon fala que, no caso das fontes orais e entrevistas, como abordar isso nesse tópico? Também, as fontes orais e entrevistas, elas têm uma metodologia própria, tanto que tem uma disciplina, geralmente, nas eletivas, que é a história oral. Nesse ponto, você vai escolher uma das metodologias propostas pelos historiadores que são vinculados à corrente da história oral e vai colocar isso no seu trabalho. Eu vou me vincular à metodologia proposta por fulano de tal, que é feita dessa forma, tá bom? A Luzia pediu para eu indicar quais indicações você dá para elaborar uma originalidade robusta no projeto da tese. Sei que ela ainda é mais fundamental do que na dissertação. Eu acho que eu não consegui entender tão bem, Luzia. Você poderia me explicar melhor, por favor? Meu tic-teco já está assim, ó. A Bárbara falou, você acha relevante entrar em contato com o orientador pretendido no programa que estamos aplicando, através de um pedido de bibliografia ou algo do gênero, se não formos prata da casa, esse contato pode ser bom para o candidato? Sim, de uma forma geral, os professores gostam desse contato prévio. Eu não fiz isso, gente, não fiz isso porque eu não sabia que dava para fazer, na verdade. Eu não sabia que dava para fazer, e aí eu fiquei no repeteco, porque eu estudo fotografia, ninguém estuda fotografia na rural, só eu. Então, não tinha ninguém para me orientar. Então, eu fiquei rodando sem orientador, fiquei ausente, assim, perdida, igual uma órfã, até o professor da Assunção me aceitar. Então, é bom você saber se existe algum professor daquela linha, se esse professor ele pode te ajudar, se ele tem algum interesse na sua pesquisa, porque às vezes você gosta do professor, mas ele não tem interesse algum na sua pesquisa. Então, é muito bom fazer esse contato, sim, Bárbara. Às vezes eles não respondem, mas que é bom, é bom. Eu acho que eu finalizei as perguntas. Finalizei? Acho que sim. Temos mais questões, gente? Temos mais questões? Não temos? Acabou minha água. Acabou no tempo certo, Thay. Tá bem no tempo certo. Então, gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu sei que esse é um tema um pouco difícil, um pouco chato. Muitas vezes a gente tem interesse de fazer o projeto de pesquisa, mas não se sente capacitado. Não deixem a síndrome do impostor falar contra vocês, porque eu vou dizer para vocês, eu tive só um professor que me incentivou a entrar na pós-graduação. Eu fui muito mal incentivada durante a minha graduação, e hoje eu estou aqui, de falar com vocês. Então, assim, a gente vai aprender
tá bom? A gente está aqui para aprender, vocês estão também para aprender. Não é demérito vocês não saberem como funciona um processo seletivo, uma pós-graduação e um projeto de pesquisa. Se precisarem, pode entrar em contato comigo naquele e-mail que eu disponibilizei. Cadê o e-mail que eu disponibilizei? Não disponibilizei e-mail nenhum, gente. Eu simplesmente parei de compartilhar o negócio e ignorei. Mas é isso. Meu contato é esse aqui. Deixei aqui para vocês na tela. Não sei se apareceu, mas enfim, deixei aqui. Se precisarem de qualquer coisa, estou nas redes sociais como Coisas da Tainara, também no Imago, grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa focado em História e Imagem, na Federal Rural do Rio de Janeiro, e tem meu e-mail. Para mim será um grande prazer responder qualquer pergunta de vocês, mas, sobretudo, leiam o livro Projeto de Pesquisa e História, do professor Barros, que vai ajudá-los pra caramba dentro dessa jornada, e boa aprovação para todos. Até a próxima! Tchau! Tchau, gente. Bom descanso. Matheus, tem que encerrar a gravação.